Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. E o tema da live de hoje é Olhando para Frente. Uma coisa engraçada que acontece com meus vídeos aqui é essa questão do título. Eu ainda tenho que aprender a colocar títulos mais atrativos. Muitas vezes o vídeo é sensacional, mas as pessoas não assistem por causa do título, não se sentem atraídas por ele. Como é o caso do vídeo Conquistador ou Derrotado. Ele é muito bom, mas poucas pessoas assistiram. Estou falando desse vídeo porque nele eu citei uma frase do famoso jogador de hóquei profissional, o canadense Wayne Gretzky. Eu pessoalmente não acompanho jogos de hóquei e nem sei a história desse jogador, mas já li umas 2 citações muito bacanas dele e hoje eu vou citar a outra. Eu sei que esse Wayne Gretzky foi um fenômeno do hóquei por mais de 20 anos. Quando perguntaram a ele qual a razão do seu sucesso, qual era a grande estratégia dele em jogo, ele respondeu: eu patino para onde o disco vai estar, não para onde ele esteve. Esse atleta sabia que o ritmo do seu esporte era acelerado, precisava pensar lá na frente, não podia basear suas ações considerando a última posição do disco, tinha que prever para onde o disco estava indo. E essa também é uma ótima estratégia para as nossas vidas. Nós precisamos pensar lá na frente, aonde vamos estar no futuro. Como cristãos, temos que esquecer tudo que ficou para trás e seguir o que Deus tem à nossa frente. Não podemos deixar nossas mentes presas ao passado, seja relembrando os bons tempos ou lamentando os erros e decepções que aconteceram. Esquecer o passado é a escolha certa a fazer. Temos que manter os nossos olhos fixos em Jesus e no futuro que Ele prometeu para nós. O apóstolo Paulo falou disso lá em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa faço, que é, esquecendo das coisas que ficam para trás, avanço para as que estão à frente. Sigo em direção ao alvo, para ganhar o prêmio do chamado de Deus em Jesus Cristo. Esse é um bom conselho para todos os cristãos. Esqueça o passado, não fique de olho no ontem, nem mesmo no ano passado. Não perca tempo revivendo conquistas passadas, relembrando glórias passadas e muito menos se condene pelos seus erros passados. Deus já perdoou todos os seus erros. Então o melhor que você pode fazer é seguir em frente para cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida, aquilo para o que Ele te criou. Eu não sei o que foi, mas Deus sabe e Ele está tentando te guiar. Você só precisa cooperar. Quando buscamos Deus e lemos as suas palavras, elas têm o poder de mudar a nossa visão do passado. A palavra de Deus vai lentamente nos mudando, nos transformando e nos ensinando a deixar Deus usar a nossa história pessoal para os propósitos dele. Até mesmo os erros que nos incomodam tanto, porque Deus tem um propósito para tudo aqui nesse mundo. Provérbios 16, 4. Deus criou todas as coisas para os seus próprios fins. É claro que eu sei que os nossos erros foram criados por nós mesmos, mas até eles Deus usa para o seu propósito. E enquanto vamos aprendendo essas lições que Deus quer nos ensinar, podemos aproveitar para ensinar outras pessoas como encontrar a Deus e como se aproximar mais dele. A promessa de Deus é que Jesus pode nos transformar em pessoas muito melhores do que somos hoje. Quanto mais deixarmos que Ele viva em nós, mais Ele pode nos moldar e nos transformar. Como Paulo disse lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Jesus Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando olhamos para o nosso passado, seja ele bom ou ruim, estamos olhando para o que éramos e não para o que somos, e muito menos para o que vamos ser, para o que Deus vai nos transformar.
Se insistirmos em viver no passado, estamos retardando a chegada do futuro que Deus preparou para nós. Atrasamos tudo de bom que Ele quer trazer na nossa vida e ainda nos privamos de grandes maravilhas que Ele quer fazer por nós, em nós e através de nós. Em Filipenses 1,6 está escrito assim: aquele que começou a boa obra em vós vai aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Isso significa que Deus vai trabalhar em nós, nos moldar e nos transformar até o dia que tivermos que voltar para casa. É um trabalho de uma vida toda. E eu sei que tem muita gente que ainda vai precisar ser concluída lá em cima, porque não se submeteram a Deus aqui. Mas aqueles que realmente se submetem e se esforçam em segui-lo, vão poder desfrutar muito mais quando chegarem no céu, enquanto os outros vão ficar frequentando aula de recuperação. Parece brincadeira, mas não é. O que Deus propôs para as nossas vidas é muito mais real do que o que vivemos hoje. Por isso é tão importante deixar para trás o passado, não perder tempo lamentando os erros e nem vivendo de recordações dos bons tempos. Lembrar os bons tempos deveria ser apenas um exercício de agradecimento a Deus por tudo que Ele proporcionou para nós nas nossas vidas. Mas parece que algumas pessoas preferem ficar relembrando o passado e comparando como antes tudo era melhor e como hoje ficou tudo tão ruim. O rei Salomão disse lá em Eclesiastes que não é inteligente pensar assim. Eclesiastes 7:10. Não diga, porque os dias passados foram melhores do que hoje. Se você tivesse sabedoria, nunca perguntaria isso. E as pessoas que insistem em viver no passado acabam transformando suas lindas memórias numa fonte de lamentações. Ficam reclamando o tempo todo de como antes era melhor e se esquecem de agradecer a Deus pelo que viveram. Você realmente deveria agradecer a Deus por cada dia da sua vida, cada momento. Agradecer a Ele por todas as experiências maravilhosas que você teve e também agradecer por todos os momentos ruins. Ah, não, aí já é demais. Eu não vou agradecer pelas coisas ruins. O rei Salomão escreveu em Eclesiastes 7, de 2 a 4. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois na casa do luto se vê o fim de todos os homens, e ali os vivos aplicam isso ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Então, quer você goste ou não, as suas experiências amargas têm um valor enorme na construção do seu caráter e da pessoa que você vai ser no futuro. É claro, quando alguém passa por um quebrantamento na vida, tem duas escolhas a fazer. Pode se submeter à situação, deixar o seu coração ser quebrado, pedir ajuda a Deus e aprender a lição, ou então pode simplesmente se revoltar contra Deus e endurecer o coração. Mas é claro que a revolta contra Deus e o coração endurecido vão te levar por um caminho bem distante e escuro. E isso só vai te trazer mais sofrimento, mais amargura e mais tristeza. Em Jeremias 18, 1 a 4, Deus mandou o profeta visitar o oleiro. Quando chegou lá, viu o oleiro fazendo o seu trabalho sobre a roda, mas o vaso que ele fazia se quebrou. Então o oleiro fez dele outro vaso. E na nossa vida é assim também. Quando Deus está nos moldando, se em algum momento nós nos partimos, o melhor é deixar as lágrimas escorrerem para que elas possam amaciar o barro do nosso coração e assim Deus pode voltar a nos moldar com mais facilidade. Se você decidir se revoltar, o seu coração vai endurecer e como barro ele vai ressecar, esfarelar e perder a utilidade. O cristão que aceita os quebrantamentos e aprende com eles pode ajudar e guiar outros muito mais do que aquele que decide endurecer e guardar rancor.
Quando as pessoas ao nosso redor enfrentam grandes dificuldades e a incerteza da vida delas nesse mundo cresce, o cristão é aquele que pode ser uma força e apoio para elas. É ele que pode trazer encorajamento e esperança de um futuro melhor. Por isso é tão importante olhar para frente, manter o seu coração firme nas promessas de Deus, guardar a esperança e a alegria de dias melhores e manter sua mente confiando na fidelidade de Deus, porque ela não muda. 2 de Timóteo 2,13 diz: se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. O cristão que não vive no passado e permanece firme e positivo é uma pessoa confiante. E a sua presença estabiliza o ambiente onde ele está, renova a fé das pessoas que convivem com ele. Olhar para frente e manter a sua mente no que vai vir depois é o mais importante. E isso tem um impacto muito grande nas pessoas que percebem a sua maneira de agir. Porque Deus nunca perde você de vista. Ele não fica distraído com os problemas do mundo e esquece você de lado. Eu já ouvi pessoas dizerem: coitadinho de Deus, ele tem tanta coisa para fazer, ele nem tem tempo para mim, nem vou incomodar ele com os meus problemas. Quem fala assim está colocando Deus no mesmo nível do ser humano, um sujeito ocupado que não tem tempo para resolver tudo e deixa umas coisas de lado. Mas ele não é assim. Esse não é o Criador dos céus e da terra e de tudo que existe. É só ler o Salmo 139 e você vai entender que Deus sabe tudo, conhece tudo e nada acontece sem o consentimento dele. Então você que é um filho de Deus pode ter confiança total que o seu Pai Celestial sabe muito bem o que está acontecendo na sua vida. E principalmente que é Ele que está preparando o seu caminho e guiando os seus passos. Por isso que muitas vezes nós ficamos sem entender o que Deus está fazendo, onde Ele está nos levando, porque como diz o Provérbios 20:24, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como então ele pode entender o seu próprio caminho? Mas mesmo sem entender, nós precisamos confiar. Isso é fé, crer para ver. Acredite que Deus sabe o que está fazendo, confie nele em todos os momentos e siga olhando com expectativa para o futuro que ele reservou para você. Quando pensar nos bons momentos passados, agradeça a Deus. Quando sentir os seus erros passados assombrando a sua mente, se lembre do que Deus falou em Isaías 43:25. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Então, se o próprio Deus já disse que não lembra dos seus erros, por que você tem que lembrar? E pior ainda, por que você vai ficar lembrando Deus dos seus erros? Ele já esqueceu por amor a si mesmo. Não quer lembrar. Então ajude Deus. Dê uma mãozinha para Ele. Não fique relembrando Deus de tudo que você fez errado no passado. Ele não quer saber. Quando você aceitou Jesus como seu Salvador, o seu velho eu morreu. E você se tornou uma nova pessoa. Espiritualmente, claro. Então perante Deus você é outro. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu já cometi muitos pecados, já fiz muitos erros. Eu também. Mas isso não faz diferença. Porque perante a lei de Deus, nós já estamos mortos para Ele. Nós morremos com Jesus na cruz, ressuscitamos espiritualmente com Ele. Paulo explicou isso lá em Gálatas 2, nos versículos 19-21. Ele falou assim: pela lei eu estou morto, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo, vivo com fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem da lei, então Cristo morreu em vão.
Toda a nossa vida aqui nesse mundo já foi resolvida por Jesus. Nossos erros, pecados, fracassos, pisadas na bola, agora nós só precisamos fazer o melhor que pudermos com essa vida que ainda temos e tentar agradar a Deus o tanto que der. Claro que você vai falhar, você ainda é humano, você ainda vive num corpo de carne, ainda está no mundo físico, sentindo as necessidades desse mundo e os incômodos dele. Só quando morrer e for libertado desse corpo é que você vai deixar para trás todas as sensações físicas e começar a experimentar os êxtases espirituais. Aí as coisas desse mundo vão parecer brincadeira de criança. Por isso é tão importante não viver nem reviver o nosso passado. Se ele foi ótimo, agradeça a Deus. Se foi um desastre, agradeça também. Fique olhando sempre para frente, esperando cada dia coisas novas, surpresas, milagres, presentes de Deus, que Ele sempre dá aos seus filhos, porque Ele quer fazer muita coisa ainda na sua vida. Quer você tenha muito tempo de vida ou não interessa. Deus sabe de cada minuto da sua vida. Ele sabe quanto tempo você ainda tem nesse mundo. Então aproveite o que Ele tem preparado para você e deixe o passado para trás. Não tenha medo do futuro, não fique angustiado, inseguro com o que pode acontecer, nem carregue o peso do passado. Imagine você olhando para o rosto de Jesus naquele momento impressionante, quando você chegar no céu e Ele te olhar com carinho e te der um abraço de boas-vindas. Nada mais vai ter importância. Você vai chorar pra caramba, Ele vai enxugar suas lágrimas, aí depois vai pedir a um dos anjos para te mostrar o seu novo lar, te guiar até a sua casa, aquela que Ele preparou para você, como prometeu lá em João 14, 2 e 3. E o seu futuro vai ser maravilhoso, independente do que aconteceu com você aqui nessa vida. Então, para que viver no passado? Deixe para trás o que foi e firme os seus olhos no que vai vir. Mantenha sua mente ocupada com o futuro maravilhoso que Deus tem para você. E agradeça a Ele por cada momento, seja bom ou não, porque você sabe que Ele vai usar todos para o seu benefício. Esqueça tudo o que ficou para trás. O que Jesus falou lá em Lucas 9,62? Quem coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então esteja apto, não olhe para trás. Fique olhando firme para frente e espere coisas surpreendentes que Deus quer fazer e ainda vai fazer na sua vida. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.